Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal Daqui Pra Frente. No último vídeo você deve ter acompanhado aí o nosso resumo sobre o que vai acontecer no sétimo selo. Eu tô aqui no sexto selo para poder te mostrar que antes do sétimo aconteceu essas coisas aqui que aconteceu aqui dentro do sexto selo. Que foi o que? Foi justamente Deus mostrando que Ele quer proteger os seus povos que estão aqui na Terra atualmente. Quais são os povos de Deus que estão aqui na Terra atualmente? São dois, né? Que é o povo de Israel, que nesse caso foi protegido aqui com esses selos, e a igreja. Então o primeiro povo é o povo de Israel e o segundo povo é a igreja. No caso do povo de Israel, eles foram protegidos através do anjo do selo, e no caso da igreja, eles foram protegidos sendo arrebatados para diante do trono de Deus. E você pode ver que as duas coisas acontecem no mesmo capítulo, né? No capítulo 7. Então, e isso faz parte do sexto selo, porque o sétimo selo só acontece no capítulo 8, tá vendo? Então, o que está aqui dentro do sexto selo é isso aqui, ó. É a proteção de Deus em relação ao povo dele, né? E você vê também complementos, né, mais detalhes sobre essa proteção aqui em Tessalonicenses, aqui em Lucas capítulo 21, em Apocalipse capítulo 3, em Apocalipse capítulo 12, tá bom? Bom, igual no último vídeo, a gente viu o que aconteceu aqui no sétimo selo, que foi o que? A primeira coisa foi o silêncio. Houve um silêncio de 30 minutos. Uma coisa que eu esqueci de explicar sobre esse silêncio é que esse silêncio aqui representa, né? ênfase, representa. Ele representa essa parte aqui, ó, esse período de paz, entre aspas, aqui do como é que eu posso dizer, da grande tribulação, que ela é o período do fim, né? Os 7 anos lá da besta, em que o anticristo vai fazer, né, a proposta de paz com Israel. E aí, quando ele fizer essa proposta de paz com Israel, vai ser um período de paz mesmo, né, entre os povos da terra. Então esse período de paz, entre aspas, né, paz entre aspas, ele é representado por esse silêncio aqui, né, espiritualmente falando, porque aí houve silêncio, e aí depois desse silêncio, se você for continuar lendo do ponto de vista lá do céu, né, se você for continuar lendo, você vai ver que depois desse silêncio começou a acontecer as 7 trombetas aqui. Então esse silêncio representa, na verdade, essa pausa para o café. Não, tô brincando. É a pausa, tipo, aquele 1 minuto de silêncio, sabe? Tipo assim, os pesares. Então, a gente viu isso nesse sétimo selo, que acontecem essas coisas. Primeiro, esse 30 minutos de silêncio, meia hora, né, que João fala. Aí depois aconteceu guerra nos céus, e depois foi falado sobre o meu ponto de vista, né, de que eu acho, isso aqui é só um achismo. Os achismos, toda vez que alguém falar sobre a Bíblia, falando assim, eu acho, aí você pode ignorar, entende? Você pode falar assim, não, mas isso daí, eu não acredito nisso daí não. Beleza, tranquilo. É só um achismo, entendeu? Não quer dizer que realmente vai ser desse jeito. Que é fato que essas duas testemunhas aqui virão, é fato. Aí já não é achismo, é fato, elas virão, essas duas testemunhas. Só que quando elas virão, aí é um achismo, entendeu? Elas virão, é fato. Quando elas virão, é achismo, entendeu? No caso aqui, eu tô falando que elas virão aqui, nesse período de paz. Por que elas virão aqui nesse período de paz? Por que eu falo que elas virão aqui nesse período de paz? É porque, se você for prestar atenção no texto bíblico, no que o texto bíblico diz, você vai ver que eles vão ser mortos aqui. O anticristo vai matar eles dois aqui, sabe? Mas aqui para perto aqui desse período, né? No finalzinho aqui desse período.
E quando eles morrerem, a Bíblia fala que as pessoas vão até dar presentes umas às outras. Olha que loucura! Elas vão ficar tão felizes que eles morreram que eles vão dar presentes uns aos outros, eles vão fazer festa. E a Bíblia diz por que eles ficaram felizes. Vamos ver lá no capítulo 11, no versículo 7 ao 10, você vê o que está escrito. E quando completarem o testemunho deles, a besta feroz, subindo para fora do abismo sem fundo, fará guerra contra eles, e os vencerá, e os matará. E os seus cadáveres jazerão na rua larga da grande cidade, a qual espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, mas também é onde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. No caso, o Senhor Jesus ele foi crucificado lá em Jerusalém, do lado de fora da cidade. Então, ela espiritualmente, Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito, por causa dessas atrocidades que acontecem lá, né? Então, depois disso, homens provenientes de dentro de vários povos e tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres deles durante 3 dias e meio, e não permitirão que os seus cadáveres sejam postos dentro de sepulturas. E aqueles habitando sobre a terra se regozijarão por causa deles. Por que se alegrarão? Porque eles morreram. Enviarão presentes uns aos outros. Mas por que eles vão ficar tão felizes porque eles morreram? Porque esses 2 profetas atormentaram aqueles habitando sobre a terra. Então, separa e pensa. Olha o raciocínio aqui da Bíblia. Olha o raciocínio. O anticristo, ele estabeleceu uma paz, certo? Com o mundo. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai reinar diretamente sobre 10 reis, né? E 10 reinos. Hoje em dia, né, a gente entende logo que significa, na verdade, países. E muito provavelmente os seus presidentes, né? Então, se ele vai reinar diretamente sobre 10, então vai ser 10 países e 10 presidentes, né? 10 presidentes vão fazer aliança com ele. E ele vai ser o líder desses 10. Só que esses 10 provavelmente vão ser muito influentes no mundo todo. Então, tecnicamente, ele vai ser o dono do mundo, digamos assim. Entendeu? E aí, você para e pensa, esse cara, que é o dono do mundo, fez aliança de paz, né, com Jerusalém, com Israel, e aí agora tá tendo um tempo de paz aqui, ó. Entende? Começou um período de paz, tá vendo que tá tudo branquinho aqui no fundo, tudo tranquilinho, um período de paz, entendeu? Sei lá, a justiça está sendo feita, os bandidos estão sendo presos, entendeu? Tipo, imagina qualquer coisa aí, não sei. Imagina alguma coisa legal assim acontecendo, entende? Tá tendo paz, entendeu? Tipo... Não, tudo bem, claro, né? Você tem que respeitar o cara, porque tipo, tudo bem que ele tá... como é que eu posso dizer? Ele é o líder de 10 nações, né? 10 países. O cara é um cara poderoso. Tudo bem que você tem que respeitar ele e tal. Ele fala umas coisas meio excêntricas assim, mas é o jeitão dele, meio esquisito mesmo. Mas ele tem trazido paz, né? Tá sendo bom, tá sendo um resultado bom. E aí do nada tem o quê? Tem um povo doido. Um povo doido que tá pregando agora no meio da rua. Tá pregando no meio da rua que Jesus tá voltando. Que o povo tem que se arrepender. Que o povo tem que... Você se arrepende aí, filho. Sai dessa vida, mano. Não tem como você ficar nessa vida aí, não. Entendeu? Esse cara que tá aí agora, que fez aliança com essas 10 nações aí, ele é o anticristo. Ele é o diabo encarnado. Ele é o próprio mal, ele é o filho da perdição. Ele é o iníquo. Ele é o homem da condenação. É o que vai trazer a condenação pro mundo. Sai dessa vida. Entendeu? Sai daí. E além deles também tem esses 2 testemunhos aqui. Os 2 profetas que vão estar lá em algum lugar, talvez Jerusalém. O mais provável, né? O mais provável é que eles vão estar lá em Jerusalém. E eles vão estar lá. Arrependam-se agora e dê glória a Deus. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Ó, Jesus está voltando. Esse povo aqui está pregando, Jesus está voltando. E esse aqui, dê glória a Deus, dê glória a Deus.
Não adorem o anticristo, não sigam a besta, não sigam o que eles estão falando. Aí o povo vai tentar fazer alguma coisa de ruim com esses dois profetas aqui. Aí o que acontece com essas pessoas que vão tentar fazer alguma coisa? Vão morrer. Vai sair fogo da boca deles e eles vão morrer. Que tá escrito lá, a gente leu no último vídeo. Se você quiser saber os detalhes, vê lá no último vídeo, lá tá, a gente leu tudo certinho. O que tá acontecendo aqui? É o seguinte, tá tendo uma paz. Tá tendo uma paz que finalmente a gente conseguiu ter paz nessa terra. Não tá tendo guerra, não tá tendo doenças, não tá tendo mais muita bandidagem, não tá tendo mais muitas mortes. Os governos estão se alinhando. Finalmente, quando surge um pontinho de esperança no meio da política, que a gente acha que só tem corrupção, finalmente na hora que a gente pensa assim, não, agora, finalmente. E quando eu falo assim, finalmente, não é como se fosse tipo assim, o povo que gosta do Bolsonaro, né? Que tem um povo que gosta do Bolsonaro e tem um monte de outra gente que não gosta dele. Mas eu não tô falando assim, sabe? Eu tô falando como se fosse todo mundo gostar desse cara aqui. Entende? Como se o mundo todo mesmo realmente concordasse que ele realmente fosse um cara legal, como se ele fosse realmente um bom governante. Entende? Como se o mundo todo realmente, de verdade mesmo, sabe? De verdade concordasse que ele fosse um bom governante. Aí quando você para e pensa, quando finalmente, cara, finalmente a gente vai ter um governo de paz aqui nessa terra. Pelo amor de Deus, vocês ficam aí falando sobre essas coisas, de se arrepender, falando que ele é o anticristo. Mano, olha o que ele tá fazendo por nós. Entendeu? Olha a raiva que vai causar nas pessoas pelo fato deles estarem pregando. E aqui, ó, se você for ver lá em Mateus, no capítulo 24, e este evangelho do reinar será pregado em todo o mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Então, no caso assim, as pessoas vão começar a pregar em todo o mundo, entendeu? Esse evangelho do reino. Por quê? Porque agora o reino está próximo. Aí você vê o povo falando que agora tem paz, né? Tem paz na terra, finalmente. E aí do nada vocês aparecem querendo atrapalhar essa paz. Eles aparecem querendo atrapalhar. Por quê? Porque o povo vai pregar no mundo inteiro agora. Entende? Então, aí você vê que isso é o que vai acontecer. E esse surgimento aqui, ó, de falsos profetas e falsos cristos, muito provavelmente são profetas e cristos que vão, na verdade, exaltar o próprio anticristo. Entende? Os profetas, esses falsos profetas aqui, vão falar que ele é realmente um cara enviado de Deus. E as duas testemunhas aqui vão falar que não. E também os crentes, né, as pessoas que vão estar pregando aqui também vão falar que não. Então, você vê o motivo deles terem sido mortos. Primeiro, porque estava pregando contra o anticristo não aguentou e foi lá e matou eles. É claro que vai ser aquela coisa assim, sabe aquele assassinato assim, que tipo, ele manda alguém lá e fazer? Então, muito provavelmente vai ser isso. E aí aqui é onde fala que vai ter a perseguição dos judeus também, porque muitos aqui, ó, muitos que eu falo aqui, né, esses aqui, ó, que vão estar protegidos, né, eles vão ser perseguidos, porque eles também não vão aceitar, né, o anticristo. Mas aí é a hora em que a Bíblia fala que o anticristo vai ser morto, alguém vai matar ele, não sei como vai ser isso, alguém vai matar ele, vai ficar meio que claro que ele morreu, mas aí do nada ele ressuscita. Quer ver? Vamos ver aqui no capítulo 24, versículo 9 e 10. Jesus fala aqui que vai ter tudo que está acontecendo hoje, né? Que é o quê? O que está acontecendo hoje? Começaram a ouvir de guerras, rumores de guerras, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são só princípios. E depois disso, vocês serão entregues à aflição. Matarão vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos serão escandalizados e se entregarão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aqui por quê? Porque a partir do momento que o judeu crê em Cristo, na verdade é como se para os judeus isso aqui fosse um escândalo, entende? Porque eles têm a lei, eles têm Moisés. Então agora do nada você está aceitando Cristo aí agora eles entregarão uns aos outros para serem mortos, entende? E aí vai ser nesse momento também que surgirão falsos profetas
que farão extraviar muitos, entende? E aquele que suporta até o fim será livrado. Então vai ser nesse período aqui também. Então aqui você percebe que na verdade vai ser um período de guerra fria, digamos assim, né? Não vai ter muitas mortes, porque isso aqui eu coloquei aqui, mas na verdade olha só, é aqui pertinho do fim, tá vendo? É pertinho do começo da grande tribulação de verdade. Então essas coisas aqui é tipo uma morte isolada, entendeu? É 2 caras. É só 2 caras que morreram aqui. Não é como se fosse aquele tanto de mortes que acontece hoje em dia, entende? Não é como se fosse, sabe? Não é como se fosse uma coisa em massa, né? É uma coisa isolada, uma coisa pequena. Ninguém vai notar isso aqui. Ninguém vai considerar isso aqui uma coisa ruim, porque na verdade vai ser uma coisa boa para eles. Eles vão festejar. Agora a morte do anticristo vai ser uma coisa chocante, porque olha só o que diz lá no capítulo 13 de Apocalipse. Olha lá, e vi uma de suas cabeças como tendo sido mortalmente ferida para dentro da morte, né? E o seu ferimento mortal foi curado, e foi feito espanto em toda a terra, em seguimento da besta feroz. E adorarão o dragão que deu autoridade à besta feroz. E adoraram a besta feroz, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Então assim, ele vai morrer, vai ressuscitar, e o povo vai ficar super impressionado. Vai ficar super impressionado. E aí, nesse momento aqui que ele morrer e ressuscitar, provavelmente vai ser o momento em que ele vai se rebelar. Vai ser o momento em que ele vai se mostrar realmente o anticristo, né? Vai ser o momento em que ele vai realmente falar: não, agora se dane vocês aí, eu não quero saber de mais nada, eu quero que vocês me adorem. Eu quero que vocês se prostrem aos meus pés e me adorem. É isso que ele vai querer fazer a partir desse momento. Aí vem levantar a dúvida, né? Será que vai ser nesse momento aqui que vai estabelecer a marca da besta? Eu acho que não. Mas depois eu vou explicar por quê. Porque aí depois desses 3 dias e meio, né? Você lembra lá que a gente leu que eles ficaram mortos lá 3 dias e meio. A Bíblia fala que eles ressuscitam e sobem aos céus. E aí ocorre um terremoto em Jerusalém e a cidade é dividida em 3 partes, de tão violento que é o terremoto. Se você parar pra pensar, até hoje, de verdade, até hoje, aqui na vida real, não teve nenhum terremoto que criou crateras no chão que fosse tão grande, sabe, a ponto de, por exemplo, de separar o continente, né, digamos assim. Mas nesse dia aqui vai ter um terremoto grande que vai dividir a cidade em 3. Que vê, tá lá no capítulo 11, né? Versículo 11, olha só. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida proveniente de dentro de Deus entrou sobre eles e puseram-se sobre os seus pés. E grande temor caiu sobre aqueles contemplando-os. Então aqui você vê que depois desses 3 dias e meio, o espírito de vida entrou nas testemunhas de novo e eles ressuscitaram, né? E eles subiram aos céus. E aí ocorreu um grande terremoto. E eles ouviram uma grande voz proveniente de dentro do céu dizendo-lhes: subam para aqui, dentro da nuvem, e eles subiram para dentro do céu. E os seus inimigos o contemplaram. Então assim, vai ser uma coisa inquestionável. As pessoas vão literalmente ver ele subindo. E aí naquela mesma hora houve um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade caiu. E 7.000 nomes de homens foram mortos no terremoto. E os demais ficaram aterrorizados, deram glória ao Deus do céu. E esse é só o segundo ai. E ele passou. Agora vem o terceiro ai. Meu amigo... Então, tudo isso aqui é o que vai acontecer nesse momento. Vai ter a paz aqui, ó, vai ter esse momento de silêncio que vai representar a paz. E eu acho que enquanto essa paz estiver acontecendo aqui na Terra, lá no céu vai começar a acontecer uma guerra. Olha que loucura. Quando tem paz aqui na Terra, lá no céu começa a acontecer uma guerra. Enquanto eles estão aqui na Terra tendo paz, essas 2 testemunhas e os crentes e os judeus vão ser os únicos causando, digamos assim, bagunça. São arruaceiros. Eles vão ser aqueles tidos como bagunceiros, entendeu? Que não serve pra nada, que não ajuda a sociedade em nada, que não, só fica aí falando, não faz nada pra poder ajudar a sociedade. E aí vai ser o momento em que tudo isso aqui vai acontecer e do nada, não sei por que ele vai morrer, talvez é só mesmo pra poder causar um impacto. Talvez pra poder chamar atenção, né? Tipo assim, então todo mundo prestando atenção nesses malucos aqui que tá pregando, nos judeus que estão loucões, nesses outros malucos aqui que ficam matando todo mundo que tenta matar eles.
Então, aí, nada, eles são os únicos centros da atenção, né? Então ele vai forjar a própria morte para poder todo mundo prestar atenção nele. E depois vai lá e vai matar esses malucos aqui. E aí todo mundo vai ficar, nossa, pera aí, olha, vamos prestar atenção nele. Aí todo mundo vai prestar atenção nele. E aí olha só o que está escrito lá em Joel, capítulo 2. Eu já vi pessoas usando esse texto aqui fora de contexto, viu? Esse texto aqui não pode ser usado fora de contexto, porque senão fica muito errado o significado. O contexto dele é aqui, ó, nessa parte aqui. Olha só o que está escrito. Capítulo 2, versículo 28. Há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Seus velhos terão sonhos e os seus jovens verão visões. E sobre os escravos e as escravas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será libertado, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Olha que interessante isso aqui. Entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então aqui você vê que vai ser nesse período aqui que vai acontecer tudo isso. Por quê? Porque Joel está falando que vai ser aqui, nesse momento. Entende? Haverá sinais no céu e na terra. Olha só o tanto de sinal aqui, ó, no céu, na terra, tá vendo? Aqui, ó, no céu, na terra. Aqui também, ó, no céu, na terra. Tá vendo que aqui a lua já se tornou em sangue, o sol já ficou negro. Entendeu? Eu quero que você lembre disso. Aqui no sexto selo, ó, o sol já tá negro, a lua já tá de sangue aqui nesse período de paz. Entende? Por isso que esse negócio aqui de Joel só se encaixa aqui, não encaixa em outro lugar. Por mais que você queira usar ele, né, de uma forma espiritual, né, como se fosse profetizando que esse tempo é agora, tá, tudo bem, você pode usar, mas não tá correto, porque o correto é aqui, nesse momento de paz aqui, ó, que vai acontecer, já está profetizado, vai acontecer aqui. E aí depois disso começa a vir realmente o tempo negro, tempo violento, tempo instável, né? Digamos assim, porque vai ser nesse momento que o anticristo vai assentar-se no templo de Deus, ostentando ser o próprio Deus. Se você for ler lá, Daniel capítulo 11, versículo 31, e braços se erguerão em seu lugar, os quais profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aí, se você for ler em Mateus 24:15, por isso, quando vocês virem essa abominação desoladora, aquela que foi falada pelo profeta Daniel, tendo se postado no lugar santo, quem lê entenda, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Presta atenção nessa profecia aqui de Jesus, mano, é muito cabulosa, velho. Quem estiver na Judéia fuja para os montes. Quem estiver no telhado não desça para tirar coisa nenhuma proveniente de dentro da sua casa. E quem estiver no campo nem volta para poder pegar suas vestes. Coitado das mulheres que tiverem filhos em seus ventres e naquelas que estiverem amamentando naqueles dias. E orem para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem de modo nenhum haverá. Olha isso, abominação desoladora. Esses dois aqui tá falando da abominação desoladora que vai se postar lá no lugar santo de Deus. Quem você acha que é essa abominação desoladora? Ó, ele fala assim que o sacrifício vai ser tirado, né? O sacrifício diário vai ser tirado. E aí Jesus fala que a abominação desoladora vai se colocar lá no lugar santo. E lá em 2 Tessalonicenses, aquele se opondo e se exaltando sobre tudo, sendo chamado Deus, ou devoção religiosa, com o propósito de ele se assentar como se fosse Deus dentro do lugar santo de Deus, apresentando-se a si mesmo como se fosse Deus.
Então aqui você vê que quem é aquele que está, quem é a abominação desoladora no lugar santo? É o próprio anticristo. Ele que está lá sentado no trono de Deus, ostentando ser o próprio Deus. Ele vai tirar o sacrifício diário e ele mesmo vai ficar lá no lugar santo de Deus, ostentando ser o próprio Deus. E aí é o limite, né? É o cúmulo da ostentação. É o cúmulo, e aí já Deus não pode mais ficar calado. Aí as coisas começam a acontecer. Então, o que a gente vai ver no próximo episódio aqui, no próximo capítulo, né? No próximo capítulo dessa história muito doida, que é o Apocalipse. A próxima coisa que a gente vai ver são as 7 trombetas. E também o surgimento do falso profeta. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Se você tem gostado, né, de estar assistindo aqui essas explicações, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para poder receber mais novos vídeos aí. E a gente se vê no próximo. Até mais, até a próxima. Valeu, falou e fui!